A mulher limpava o chão do hotel de luxo quando o milionário passou por ela. Tirem essa gente suja do meu caminho. Não faço negócio com esse tipo de gente. Ela não respondeu. Apenas observou. 1 hora depois, na reunião da venda bilionária do hotel, a porta se abre e ela entra, sem uniforme, de salto alto e roupa de executiva. Boa tarde, sou a presidente e dona deste grupo. O silêncio foi ensurdecedor. O mesmo homem que a humilhou agora tremia diante da mulher que decidia seu futuro. E você, de onde está assistindo? Já viu alguém ser julgado pela aparência? Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. A recepção do Hotel Palácio Real parecia um templo de mármore e silêncio. O sol da manhã atravessava os imensos vitrais, criando redemoinhos dourados no piso reluzente. Entre ternos caros e perfumes finos, Rosa Mendes, 52 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples e mãos calejadas pelo trabalho árduo, empurrava seu carrinho de limpeza pelo hall central. Vestida no uniforme azul marinho, com o discreto logotipo do hotel, Rosa era apenas mais uma silhueta quase invisível que se movia pelos corredores luxuosos. Seus olhos castanhos, profundos como poços de sabedoria, observavam tudo, enquanto seu corpo se curvava para passar o pano no piso impecável. Bom dia, Dona Teresa, cumprimentou com voz suave a recepcionista que digitava freneticamente no computador. Teresa mal ergueu os olhos, murmurou algo ininteligível e continuou seu trabalho. Para ela, como para tantos outros, Rosa era apenas parte da mobília. Funcional, necessária, mas não digna de atenção. O peso dessa invisibilidade não era novo para Rosa. Ela o carregava com a dignidade de quem conhece seu próprio valor, mesmo quando ninguém mais o reconhece. Por trás daquela aparência simples, seus pensamentos teciam uma teia complexa de observações e planos. 18 anos construindo isso tudo, pensou, observando o lustre de cristal que ela mesma havia escolhido em uma viagem a Veneza. E ninguém aqui faz ideia. O barulho de portas giratórias interrompeu seus devaneios. Uma comitiva de homens de negócios entrou no saguão como uma tempestade de pretensão e arrogância. No centro deles, como o olho de um furacão, caminhava Marcos Ferraz Alto, impecavelmente vestido em um terno italiano sob medida. Marcos exalava a confiança tóxica de quem está acostumado a ter o mundo aos seus pés. Seu império de investimentos o colocava entre os 50 mais ricos do país, e cada centímetro de seu comportamento fazia questão de lembrar isso a todos. Rosa continuou seu trabalho, agora limpando a mesma área pela 3ª vez. Seus ouvidos captavam fragmentos da conversa. O grupo Mendes finalmente vai ceder, dizia um dos homens que cercavam Marcos. A oferta é boa demais para recusarem. Marcos soltou uma risada que soou como vidro quebrando. Eles não têm opção. Quem é essa tal presidente misteriosa que ninguém nunca viu? Provavelmente alguma herdeira incompetente, que mal sabe assinar o próprio nome. Ele fez uma pausa, checando seu relógio de platina. Até o final da semana, aquela rede de hotéis será minha. O grupo avançou pelo saguão, aproximando-se de onde Rosa trabalhava. Ela não se moveu, continuando sua tarefa com a cabeça levemente abaixada. Foi quando Marcos tropeçou levemente no balde dela. Seu rosto se contorceu em uma expressão de nojo absoluto. Olhando de cima para baixo, como se examinasse alguma espécie de inseto, ele disparou. Quem deixou essa gente suja aqui no caminho? Eu não faço negócio com esse tipo de gente. Os olhos de Rosa encontraram os dele por um instante fugaz. Não havia submissão naquele olhar, apenas uma observação atenta, quase científica. Ela não respondeu, apenas recuou seu carrinho alguns centímetros e continuou trabalhando. Você está surda? Insistiu Marcos, o rosto avermelhado pela falta de reação. Estou falando com você. Foi quando um homem mais velho, de cabelos brancos e postura distinta, se aproximou apressadamente. Sr. Ferraz, por favor. A sala de reuniões já está pronta, disse ele, colocando-se entre Marcos e Rosa. A presidente do grupo Mendes marcou para daqui exatamente uma hora. Marcos lançou um último olhar de desprezo para Rosa e seguiu em direção aos elevadores privativos.
Não percebeu o breve aceno de cabeça trocado entre a senhora da limpeza e o homem de cabelos brancos, nem o pequeno sorriso que se formou nos lábios dela. No elevador panorâmico que subia para a cobertura, Marcos observava a cidade que se estendia a seus pés. Estava prestes a fechar o maior negócio de sua carreira, a aquisição da lendária rede de hotéis Palácio, propriedade do misterioso Grupo Mendes. Sentia-se invencível. Não fazia ideia que a mulher que ele acabara de humilhar era a mesma que, em uma hora, decidiria o destino de seus sonhos de expansão. O apartamento funcional no terceiro andar do hotel era simples, mas confortável. Rosa fechou a porta atrás de si e, pela primeira vez naquele dia, permitiu que seus ombros relaxassem. Tirou os sapatos gastos e massageou os pés doloridos antes de caminhar até o banheiro. No espelho, encarou seu reflexo com uma intensidade que poucos testemunhavam. Não era apenas Rosa Mendes que a encarava de volta, mas também Rosalinda Mendes, de Albuquerque, presidente e acionista majoritária do Grupo Mendes, uma das mais poderosas empresárias da América Latina. Rosalinda, murmurou para si mesma, como se testasse o nome. Fazia quase 3 meses que ninguém a chamava assim. O ritual de transformação começou. Rosa retirou o uniforme azul marinho e o pendurou cuidadosamente. Tomou um banho demorado, lavando não apenas o corpo, mas também as palavras de Marcos, ferrais que haviam grudado em sua pele como um veneno invisível. Enquanto se preparava, sua mente vagava pelas memórias que a trouxeram até ali. Havia crescido nos corredores de um hotel muito diferente deste. Seu pai, Antônio Mendes, começara como porteiro de um pequeno estabelecimento no interior de Minas Gerais. Com um trabalho incansável e visão além do seu tempo, transformou aquele lugar modesto no primeiro de muitos hotéis que eventualmente formariam o império do Grupo Mendes. Nunca se esqueça de onde viemos, Rosalinda, dizia ele frequentemente. Para liderar de verdade, você precisa conhecer cada função, cada desafio, cada pessoa que faz parte deste mundo. Aos 17 anos, ela começou lavando pratos na cozinha. Aos 20, trabalhava na recepção enquanto cursava a administração. Aos 30, já era diretora de operações, aprendendo cada detalhe do negócio ao lado do pai. Quando Antônio faleceu há 5 anos, Rosalinda assumiu a presidência e, com ela, veio uma decisão inusitada. A cada trimestre, ela escolhia um de seus hotéis e trabalhava incógnita por 1 mês, em diferentes funções. Era sua forma de honrar o legado do pai e de manter-se conectada à realidade operacional do império que administrava. A campainha do apartamento interrompeu suas lembranças. Vestindo um roupão de banho, Rosa atendeu a porta. Trouxe o que pediu, Dona Rosa, disse Camila, uma jovem camareira que era uma das poucas pessoas no hotel que conheciam seu segredo. Camila entrou carregando uma caixa de papelão lacrada. Dentro estava o vestido de alfaiataria cinza chumbo que Rosa usaria na reunião. Como foi o encontro com o famoso Marcos Ferraz? Perguntou Camila, com um tom de curiosidade. Ele é tão terrível quanto dizem? Rosa permitiu-se um sorriso. Contido, pior, muito pior, respondeu retirando o vestido da caixa. Mas não se preocupe. Pessoas como ele constroem seus impérios em areia movediça de arrogância. Camila observou com admiração enquanto Rosa aplicava uma maquiagem discreta, mas impecável. Não era uma transformação exagerada ou teatral. Era apenas Rosa permitindo que Rosalinda emergisse novamente à superfície. Dr. Alberto já está esperando na sala de reuniões, informou Camila. Ele disse que Marcos Ferraz está impaciente e já perguntou 3 vezes se a misteriosa presidente vai aparecer mesmo. Rosa prendeu os cabelos em um coque elegante, diferente do que usava como funcionária. Calçou os saltos Louboutin pretos e ajustou o colar de pérolas, herança de sua mãe, no pescoço. Não gostaria de estar no lugar dele quando você entrar naquela sala, comentou Camila, incapaz de conter um sorriso. Rosa olhou uma última vez no espelho. Estava pronta. Nem eu, Camila. Nem eu. O andar executivo do Hotel Palácio Real era um universo à parte. Painéis de madeira nobre revestiam as paredes, tapetes persas abafavam o som dos passos,
e o aroma de café recém-preparado se misturava ao perfume discreto de orquídeas frescas. Rosa caminhava com passos firmes pelo corredor, acompanhada por Alberto Silveira, seu advogado pessoal e amigo de longa data. Aos 72 anos, Alberto era um dos poucos que conhecia todas as facetas de Rosa, a empresária implacável, a visionária discreta e a mulher que nunca esqueceu suas origens. Marcos Ferraz trouxe 6 advogados, 2 consultores, financeiros e aquele assistente arrogante que o segue como uma sombra, informou Alberto. Está confiante que vai fechar o negócio hoje. Rosa assentiu, absorvendo a informação. E os documentos da contraproposta? Tudo pronto como? Você instruiu, respondeu Alberto, ajustando os óculos de armação fina. Mas tem certeza que quer seguir por esse caminho? A oferta dele é substancial. Rosa parou brevemente, encarando o amigo com um olhar que mesclava determinação e serenidade. Dinheiro é apenas um número em uma conta bancária, Alberto. O que construímos vale muito mais do que zeros à direita. Ela ajustou discretamente o colar de pérolas. Além disso, nunca se trata apenas de negócios, você sabe disso. Alberto sorriu, reconhecendo naquela frase o eco de Antônio Mendes. Aproximavam-se da sala de reuniões quando ouviram a voz estridentemente confiante de Marcos Ferraz através da porta entreaberta. Faz quando eu assumir o controle. A primeira coisa a fazer será uma limpeza completa no quadro de funcionários. Metade daquelas pessoas pode ser substituída por sistemas automatizados. É ridículo o quanto este grupo desperdiça com pessoal. Rosa congelou, seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a estourar. Alberto colocou uma mão em seu ombro, um gesto silencioso de apoio. Respire fundo, sussurrou ele. Não deixe que ele perceba que te afetou. Rosa fechou os olhos, por um instante centrando-se. Quando os reabriu, havia uma nova determinação em seu olhar. Está na hora, disse ela endireitando os ombros. Na sala de reuniões, a tensão era palpável. Marcos Ferraz consultava impaciente seu relógio pela 5ª vez em 10 minutos. Ao seu redor, seus assessores mexiam em papéis e tablets, evitando seu olhar irritado. Esta tal de Rosalinda Mendes está nos fazendo de idiotas, reclamou ele, levantando-se bruscamente. Já esperamos 40 minutos. Isso é uma completa falta de profissionalismo. Um de seus advogados pigarreou desconfortavelmente. Na verdade, senhor, a reunião estava marcada para as 14 horas. Ainda faltam 20 minutos. Marcos o fuzilou com o olhar. Estou aqui há 40 minutos, então ela já está atrasada para mim, retrucou, ajustando os punhos da camisa. E onde está aquele velho advogado dela? Pelo menos ele poderia ter a decência de... A porta se abriu, interrompendo sua reclamação. Alberto Silveira entrou primeiro, sua presença trazendo uma súbita formalidade ao ambiente. Todos os olhos, porém, se voltaram para a figura que entrou logo atrás dele. Rosa avançou com uma confiança tranquila, seus saltos marcando um ritmo deliberado no piso de mármore. Seu olhar percorreu rapidamente a sala, registrando cada rosto, cada reação, cada mínimo detalhe. Quando seus olhos encontraram os de Marcos, ela viu o momento exato em que a confusão se instalou neles. Era um olhar de reconhecimento misturado, com incredulidade, como alguém que tenta encaixar peças de um quebra-cabeça que subitamente não fazem sentido. Boa tarde, senhores, disse Rosa, sua voz clara e segura preenchendo a sala. Sou Rosalinda Mendes, presidente do Grupo Mendes. Agradeço a pontualidade. Um murmúrio percorreu a sala. Os assessores de Marcos trocaram olhares nervosos, sentindo a mudança súbita na atmosfera. O próprio Marcos parecia ter engolido a língua, seu rosto alternando entre palidez e um rubor intenso. Rosa tomou seu lugar à cabeceira da mesa, com Alberto à sua direita. Colocou uma pasta de couro sobre a mesa e a abriu com gestos precisos. Acredito que estamos aqui para discutir uma possível aquisição, continuou ela, como se não notasse o desconforto crescente de Marcos. Antes de começarmos, gostaria de estabelecer alguns princípios fundamentais que norteiam qualquer negociação envolvendo o Grupo Mendes. Marcos finalmente recuperou a voz, embora esta soasse estrangulada. Senhorita Mendes, houve um
mal entendido mais cedo. Rosa o interrompeu com um sorriso polido que não alcançava seus olhos. Sr. Ferraz, acredito que não houve mal entendido algum. Ao contrário, foi um momento de rara clareza. Ela fez uma pausa significativa. Mas estamos aqui para discutir negócios, não é mesmo? Podemos começar? O restante da sala observava o intercâmbio com interesse crescente. A tensão era quase física, como eletricidade estática no ar antes de uma tempestade. Marcos ajustou a gravata, tentando recuperar a compostura. Certamente, respondeu ele, forçando um sorriso que parecia mais uma careta. Estou ansioso para apresentar nossa proposta. Rosa assentiu levemente. Estou toda ouvidos, e Sr. Ferraz. Seus olhos fixaram-se nos dele com uma intensidade inabalável. Mostre-me o que você acha que vale a pena. A apresentação de Marcos Ferraz foi impecável em sua técnica e desastrosa em sua essência. Slides elegantemente produzidos desfilavam na tela. Gráficos ascendentes prometiam lucros extraordinários. E palavras como sinergia, otimização e reestruturação flutuavam no ar como balões vazios. Rosa ouvia tudo com uma atenção silenciosa que deixava Marcos cada vez mais desconfortável. Seu olhar analítico não perdia um detalhe, não apenas do que era dito, mas principalmente do que ficava nas entrelinhas. Como podem ver pelos números projetados, continuava Marcos, sua confiança artificial crescendo à medida que se afundava em seu território familiar de planilhas e projeções. Após a aquisição, implementaremos um plano de eficiência operacional que reduzirá custos em aproximadamente 30% nos primeiros 6 meses. E como exatamente pretende alcançar essa redução? Perguntou Rosa, sua voz calma cortando a sala como uma lâmina afiada. Marcos hesitou por uma fração de segundo. Bem, através de diversos mecanismos de otimização, automatização de processos, centralização de operações, revisão do quadro de funcionários, revisão do quadro de funcionários, repetiu Rosa saboreando cada sílaba. Poderia elaborar esse ponto específico? A sala inteira parecia ter parado de respirar. Os assessores de Marcos trocaram olhares nervosos. É um procedimento padrão em fusões e aquisições, explicou Marcos, seu tom agora defensivo. Identificamos redundâncias, funções que podem ser consolidadas ou eliminadas. Eliminadas. Rosa novamente ecoou a palavra, desta vez com um leve aceno de cabeça. Quantos empregos exatamente seriam eliminados nesse seu plano de eficiência? Marcos lançou um olhar rápido para seu diretor financeiro, que rapidamente folheou alguns documentos. Aproximadamente 2.800 posições seriam reavaliadas, respondeu o diretor com voz hesitante. 2.800 pessoas, corrigiu Rosa. Não posições, pessoas, com famílias, sonhos, contas para pagar. Ela fez uma pausa, deixando que o peso daquelas palavras se assentasse na sala. Interessante. Marcos pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Senhorita Mendes, essas são decisões difíceis, mas necessárias no mundo dos negócios. Tenho certeza que uma empresária de sua experiência compreendo perfeitamente como funciona o seu mundo. De negócios, Sr. Ferraz, interrompeu Rosa, fechando sua pasta com um movimento suave. O que me intriga é que você parece não compreender como funciona o meu. Ela se levantou, um movimento que imediatamente fez com que todos na sala se erguessem por reflexo. Doutor Alberto, por favor, distribua os documentos da nossa contraproposta. Alberto retirou de sua maleta várias pastas idênticas e as distribuiu metodicamente para cada pessoa na mesa. Marcos abriu a sua com uma expressão de confusão que rapidamente se transformou. Que em choque. Isso é, ele começou olhando para a primeira página com incredulidade. Uma oferta para adquirir 33% das ações do Grupo Ferraz Investimentos, completou Rosa com um sorriso sereno. Com opção de compra para controle majoritário em 3 anos. A sala explodiu em murmúrios. O rosto de Marcos alternava entre várias tonalidades de vermelho e branco. Isso é absurdo, exclamou ele, fechando a pasta com força. Minha empresa não está à venda. Rosa inclinou levemente a cabeça, seus olhos nunca deixando os dele. Interessante. A minha também não. Ela caminhou lentamente ao redor da mesa,
seus passos deliberados no silêncio tenso que se instalara. Veja bem, Sr. Ferraz. Quando você entrou neste hotel hoje, estava absolutamente certo de que conseguiria comprar não apenas um negócio, mas um legado. Ela parou exatamente ao lado dele. Estava tão certo disso que nem se deu ao trabalho de tratar com dignidade as pessoas que fazem esse legado funcionar todos os dias. Marcos abriu a boca para protestar, mas Rosa ergueu levemente a mão, silenciando-o com um gesto. Não. Faço negócio com quem desrespeita meu povo. Ela olhou para Alberto e assentiu levemente. Reunião encerrada. Enquanto caminhava em direção à porta, Rosa se virou uma última vez. A propósito, Sr. Ferraz, sugiro que examine com cuidado a página 7 do documento que recebeu. Creio que descobrirá algumas informações interessantes sobre a situação financeira atual do seu grupo. Seu sorriso era gentil, mas seus olhos brilhavam com uma dureza de diamante. Talvez queira reconsiderar nossa oferta. Estarei disponível até o final da semana. E com isso ela saiu, deixando para trás uma sala mergulhada em um silêncio atordoado e um Marcos Ferraz completamente desarvorado, pela primeira vez em muitos anos sem saber o que dizer ou fazer. Na privacidade de seu escritório particular, localizado em um andar secreto do hotel acessível apenas por um elevador com reconhecimento biométrico, Rosa finalmente permitiu que a tensão escapasse de seus ombros. Retirou os saltos altos e afundou-se na poltrona de couro que havia sido de seu pai. Alberto entrou alguns minutos depois, carregando 2 taças de cristal e uma garrafa de vinho tinto. Acho que merecemos isso, disse ele servindo o líquido. Rubi com a precisão de quem conhecia bem aquele ritual. Rosa aceitou a taça, com um aceno de agradecimento. O primeiro gole trouxe um sabor familiar de taninos e frutas vermelhas. Um conforto líquido após a batalha que acabara de travar. Como ele reagiu depois que saí? Perguntou ela, girando o vinho na taça. Alberto sentou-se na cadeira à frente dela, um sorriso discreto desenhando-se em seu rosto enrugado. Foi um espetáculo e tanto. Primeiro ficou vermelho como um pimentão. Depois começou a gritar com seus próprios assessores, como se eles tivessem alguma culpa. Ele tomou um gole de seu vinho. Quando finalmente leu a página 7, ficou tão pálido que pensei que precisaríamos chamar um médico. Rosa não pôde conter um sorriso. A página 7 continha informações detalhadas sobre as dificuldades financeiras que o Grupo Ferraz vinha enfrentando secretamente. Dívidas crescentes, investimentos, mal-sucedidos processos trabalhistas encobertos. Informações que seu departamento de inteligência empresarial havia coletado meticulosamente nos últimos meses. Ele sabe que estamos cientes de que seu império está construído sobre areia movediça, concluiu ela. E agora precisa decidir se aceita nossa tábua de salvação ou afunda com seu orgulho. Alberto observou Rosa com admiração e uma pontada de preocupação. Você se arriscou muito hoje, Rosa. O disfarce, a confrontação. Marcos Ferraz não é o tipo de homem que aceita humilhações facilmente. Ela assentiu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Pessoas como Marcos vivem em bolhas de privilégio tão espessas que às vezes só um choque as faz enxergar. A realidade. Ela pousou a taça e pegou um porta-retratos na mesa. A fotografia mostrava seu pai, Antônio Mendes, ainda jovem, vestindo o uniforme de porteiro do primeiro hotel. Papai sempre dizia que um império construído sobre o desprezo pelos outros está destinado a desmoronar. Um toque na porta interrompeu a conversa. Camila entrou carregando um tablet. Desculpe interromper, Dona Rosa, mas achei que gostaria de ver isso imediatamente. Ela entregou o tablet a Rosa, que olhou para a tela com crescente interesse. Era um e-mail de Júlia Ferraz, filha mais velha de Marcos e diretora de sustentabilidade do Grupo Ferraz, solicitando uma reunião privada com Rosa o mais breve possível. Isso é interessante, murmurou Rosa, devolvendo o tablet a Camila. Marque para amanhã às 9 da manhã. Aqui mesmo. Depois que Camila saiu, Alberto levantou uma sobrancelha interrogativa. A filha rebelde de Marcos, explicou Rosa. Pelo que sei, tem ideias muito diferentes das do pai sobre como conduzir negócios. Formada em economia sustentável,
por Harvard, tentou implementar várias mudanças no grupo, mas sempre foi bloqueada pelo pai. Acha que ela pode ser uma aliada? Rosa contemplou a pergunta, seus olhos fixos na cidade que se estendia além da janela panorâmica. O sol começava a se pôr, pintando o horizonte de tons alaranjados e roxos. Talvez, ou talvez seja apenas mais uma manobra de Marcos. Ela se levantou e caminhou até a janela. De qualquer forma, é uma peça interessante entrando. No tabuleiro, Alberto observou sua amiga e cliente com o olhar de quem conhecia bem suas engrenagens mentais. O que vai fazer agora? Voltar ao disfarce de camareira? Rosa balançou a cabeça negativamente. Não. A Rosa da limpeza cumpriu sua missão. Ela se virou para encará-lo, uma nova determinação em seu olhar. Agora é hora de Rosalinda Mendes assumir completamente o palco. Pela janela, as luzes da cidade começavam a piscar uma a uma, como estrelas nascendo em um céu urbano. Rosa contemplou aquele espetáculo com a sensação de que, após anos nos bastidores, estava finalmente pronta para entrar sob os holofotes. O que ninguém sabia, nem mesmo Alberto, era que seu plano ia muito além de simplesmente recusar a oferta de Marcos ou adquirir parte de sua empresa. O jogo que ela havia começado hoje tinha lances muito mais profundos e consequências que se estenderiam muito além daquela sala de reuniões. E amanhã, com a chegada de Júlia Ferraz, o próximo movimento seria feito. O relógio marcava exatamente 9 horas quando Júlia Ferraz foi anunciada. Rosa observou, enquanto a jovem de 28 anos entrava em seu escritório com passos firmes e postura confiante, tão diferente da arrogância teatral de seu pai. Júlia usava um blazer verde escuro sobre uma camiseta branca e calças de alfaiataria. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples, e o único adorno que carregava era um discreto broche dourado em forma de folha, o símbolo da fundação ambiental que havia criado 3 anos antes. Senhorita Mendes, agradeço por me receber com tão pouca antecedência, disse Júlia, estendendo a mão em um cumprimento firme. Por favor, me chame de Rosa, respondeu ela, indicando a cadeira à sua frente. Confesso que fiquei intrigada com seu pedido de reunião. Júlia sentou-se colocando sua pasta sobre a mesa. Seus olhos, de um castanho intenso como os do pai, possuíam uma qualidade completamente diferente. Clareza em vez de calculismo, determinação em vez de dominação. Imagino que esteja se perguntando se sou uma emissária de meu pai, começou Júlia diretamente. Não sou. Na verdade, ele não sabe que estou aqui. Rosa inclinou-se levemente para a frente, seu interesse genuinamente despertado. Entendo. E o que a traz aqui, então? Júlia respirou fundo, como quem se prepara para pular em águas desconhecidas. Vi o que aconteceu ontem na reunião. Não estava presente, mas ouvi os relatos. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. O que você fez foi impressionante e necessário. Rosa observou a jovem atentamente, procurando sinais de falsidade ou manipulação. Não encontrou nenhum. Seu pai provavelmente tem uma opinião diferente, comentou Rosa com um leve sorriso. Júlia soltou uma risada breve e sincera. Meu pai está furioso. Nunca o vi tão abalado. Seu rosto assumiu uma expressão mais séria. Mas também nunca o vi tão vulnerável. E é por isso que estou aqui. Ela abriu sua pasta e retirou um dossiê cuidadosamente organizado. O Grupo Ferraz está em uma situação muito mais precária do que os documentos que você tem sugerem. Júlia empurrou o dossiê em direção a Rosa. Meu pai fez alguns investimentos desastrosos nos últimos anos, ignorando completamente meus conselhos e os de outros diretores. Sua obsessão em expandir a qualquer custo nos colocou à beira de um colapso financeiro. Rosa folheou o dossiê com crescente interesse. As informações ali contidas eram detalhadas e alarmantes. Projetos fracassados, dívidas ocultas, manobras, contábeis questionáveis. Por que está me mostrando isso? Perguntou Rosa, erguendo os olhos para encarar Júlia. Porque acredito que sua oferta de compra parcial pode ser a única chance de salvar não apenas a empresa, mas o legado de 3 gerações da minha família. Júlia hesitou, suas mãos se apertando ligeiramente.
Mas mais importante que isso, acredito que juntas podemos transformar algo que está se desintegrando em algo melhor, mais sustentável, mais humano. Rosa recostou-se em sua cadeira, estudando o rosto da jovem à sua frente. E seu pai? Ele concordaria com essa parceria? Júlia sorriu, um sorriso que misturava determinação e uma certa tristeza. Meu pai não tem escolha. O que ele não sabe é que eu possuo 12% das ações do grupo, herdadas de minha avó. Com seu apoio, posso finalmente ter voz ativa nas decisões. Isso seria quase uma revolução interna, observou Rosa. Uma revolução necessária, respondeu Júlia com convicção. Vi o que você construiu aqui, Rosa. O modo como seus funcionários falam de você, mesmo quando acham que ninguém está ouvindo. A cultura que você criou. Seus olhos brilhavam com intensidade. É isso que quero para o Grupo Ferraz. É isso que quero para o meu legado. Rosa levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, o hotel pulsava com sua rotina matinal. Camareiras, recepcionistas, chefes, garçons, manobristas, centenas de pessoas cujas vidas estavam entrelaçadas com suas decisões. O que você está propondo vai além de negócios, Júlia. É quase uma aliança familiar. Júlia também se levantou, juntando-se a Rosa junto à janela. Talvez seja exatamente isso que ambas as empresas precisam. Uma aliança entre duas visões de futuro, não apenas uma absorção hostil. Rosa virou-se para encarar a jovem, vendo nela um reflexo de si mesma décadas atrás. A mesma determinação, o mesmo fogo interior, a mesma vontade de construir algo significativo. Seu pai não vai aceitar isso facilmente, advertiu. Júlia sorriu e, dessa vez, havia uma confiança tranquila em seu sorriso. Deixe meu pai comigo. Acredite, tenho mais influência sobre ele do que ele gostaria de admitir. Rosa estendeu a mão, sentindo que estava prestes a iniciar muito mais que um acordo comercial. Temos muito trabalho pela frente. Então, Júlia aceitou o aperto de mão com firmeza, e muito para reconstruir. O que nenhuma das duas percebeu, enquanto selavam aquela improvável aliança, foi a silhueta que passava rapidamente pela porta entreaberta do escritório. A figura de Carlos Vieira, assistente pessoal de Marcos Ferraz, que havia seguido Júlia secretamente até o hotel. A mansão dos Ferraz, um imponente palacete neoclássico nos arredores da cidade, fervilhava com uma tensão palpável. Marcos caminhava de um lado para outro em seu escritório privado, sua figura normalmente composta agora reduzida a um vulcão de fúria prestes a entrar em erupção. Carlos Vieira permanecia em pé, rígido como uma estátua, enquanto relatava o que havia testemunhado naquela manhã. Tem certeza absoluta do que viu? Perguntou Marcos pela terceira vez, sua voz carregada de incredulidade e raiva. Absoluta, senhor, confirmou Carlos. Sua filha entregou documentos internos à senhorita Mendes, documentos confidenciais sobre nossa situação financeira. Marcos agarrou um vaso de cristal da mesa e o arremessou contra a parede. O objeto se estilhaçou em 1000 pedaços, uma metáfora perfeita para o estado de seu controle emocional. Traição. Minha própria filha, ele murmurou, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Como ela pôde fazer isso? A porta do escritório se abriu e Júlia entrou, como se tivesse sido invocada pela fúria do pai. Seu olhar rapidamente captou a cena. Os cacos de cristal espalhados pelo chão, o rosto vermelho de Marcos, a presença desconfortável de Carlos. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, fechando a porta atrás de si. Marcos virou-se para encará-la, seus olhos injetados de uma mistura de fúria e dor. Como você pôde, Júlia? Sua voz tremia. Conspirando com aquela mulher contra sua própria família? Júlia manteve-se calma, embora uma leve palidez tenha tomado seu rosto. Carlos, você pode nos dar licença, por favor? Pede. Aiu ela, sem desviar os olhos do pai. O assistente lançou um olhar interrogativo para Marcos, que assentiu brevemente. Após a saída de Carlos, o silêncio pesou entre pai e filha por longos segundos. Não estou conspirando contra ninguém. Pai, começou Júlia finalmente, estou tentando salvar o que você está determinado a destruir.
Marcos soltou uma risada amarga. Salvando? É assim que você chama entregar documentos confidenciais para nossa maior adversária? Rosa Mendes não é nossa adversária, respondeu Júlia, aproximando-se da mesa. Ela é possivelmente a única pessoa que pode nos ajudar a sair do buraco que você cavou. Marcos bateu o punho na mesa, fazendo os objetos sobre ela saltarem. Eu construí este império. Dediquei minha vida a ele. Como se atreve a... Exatamente, interrompeu Júlia, sua voz elevando-se pela primeira vez. Você construiu, pai, e agora está destruindo. Ela abriu sua pasta e espalhou vários relatórios sobre a mesa. Olhe os números. Realmente olhe para eles sem seu orgulho, sem sua arrogância. Estamos afundando e você se recusa a ver isso. Marcos desviou o olhar dos papéis, como se eles pudessem queimá-lo. Você não entende como funciona o mundo dos negócios, Júlia. São apenas dificuldades temporárias. Eu entendo perfeitamente. Como funciona o mundo, pai? A voz de Júlia agora carregava uma autoridade que surpreendeu Marcos. Talvez melhor do que você. O mundo está mudando. Os negócios estão mudando. E ou mudamos com ele ou desaparecemos. Ela se aproximou mais, seu olhar fixo no dele. Você viu o que Rosa Mendes construiu? A lealdade que inspira, o respeito que conquistou? Isso não vem de intimidação ou arrogância, vem de visão, de valores de humanidade. Marcos desabou em sua cadeira, subitamente parecendo muito mais velho e cansado. Ela me humilhou, murmurou ele. Na frente de todos. Júlia sentou-se na cadeira oposta, seu olhar suavizando-se levemente. Ela te mostrou um espelho, pai. E pela primeira vez em muito tempo, você realmente se viu. Um silêncio pesado instalou-se no escritório. Pela janela, o sol da tarde lançava raios dourados que iluminavam os cacos de cristal no chão, criando pequenos arco-íris nas paredes. Finalmente, Marcos ergueu os olhos para a filha. O que exatamente você e Rosalinda Mendes planejam? Júlia respirou fundo, sentindo que estava prestes a cruzar um limiar sem retorno. Uma fusão, não uma aquisição. Uma verdadeira parceria que preserve o melhor de ambas as empresas. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para a próxima. Parte. Com uma condição não negociável, você terá que se afastar da presidência. Marcos arregalou os olhos, a indignação renovando-se em seu rosto. Isso é absurdo. Jamais aceitarei. Você continuará no conselho, pai. Sua experiência é valiosa. Júlia inclinou-se para a frente, sua voz agora quase suplicante. Mas o Grupo Ferraz precisa de uma nova direção. Você sabe disso. No fundo, você sempre soube. Marcos desviou o olhar, fixando-o em uma fotografia na parede. Era uma imagem dele mesmo, muito mais jovem, ao lado de seu próprio pai na inauguração do primeiro escritório do Grupo Ferraz. Seu avô me disse uma vez que o verdadeiro teste de um líder não é quanto poder ele acumula, disse ele. Sua voz agora baixa e reflexiva, mas quanto está disposto a abrir mão pelo bem do que construiu. Ele voltou a olhar para a filha, vendo-a realmente talvez pela primeira vez em anos, não como a menina que precisava de sua proteção, mas como a mulher forte e visionária em que havia se transformado. Você realmente acredita que essa parceria com o Grupo Mendes é o melhor caminho? Júlia assentiu, seus olhos brilhando com convicção. Acredito, pai, com todo o meu coração. Marcos respirou fundo, parecendo travar uma batalha interna. Quando falou novamente, sua voz carregava uma nova tonalidade, algo entre resignação e um relutante respeito. Então quero conhecer Rosalinda Mendes novamente. Não como adversária, mas como potencial parceira. Um sorriso iluminou o rosto de Júlia, misturando alívio e uma cautelosa esperança. Obrigada, pai. O que Júlia não percebeu foi a sombra que cruzou o olhar de Marcos, um brilho que sugeria que sua aparente rendição poderia esconder outras intenções. A partida estava longe de terminar, e Marcos Ferraz ainda tinha alguns movimentos guardados na manga. O restaurante exclusivo na cobertura do Hotel Palácio Real estava fechado para outros clientes naquela noite. Mesas de linhos imaculados, cristais, que cintilavam sob a luz suave dos candelabros, e uma vista panorâmica da cidade formavam o cenário perfeito
para o que prometia ser muito mais que uma simples refeição de negócios. Rosa chegou primeiro, usando um vestido preto elegante e discreto. Escolheu uma mesa estratégica, de onde podia observar a entrada, e ainda assim ter a cidade como pano de fundo. Alberto sentou-se ao seu lado, ajustando nervosamente sua gravata borboleta. Ainda acho isso arriscado, murmurou ele. Marcos. Ferraz cedeu rápido demais. Rosa tomou um pequeno gole de água, seus olhos nunca deixando a entrada do restaurante. Concordo. É por isso que estamos em nosso território, com nossas regras. Precisamente às 8 horas, Marcos e Júlia Ferraz emergiram do elevador. Ele vestia um terno escuro impecavelmente cortado. Relacionou-se um conjunto pantsuit cor de vinho que emanava confiança e elegância. Rosa observou com interesse como Marcos parecia diferente do homem que havia conhecido dias atrás. A arrogância ainda estava lá, na postura ereta e no queixo levemente erguido, mas havia algo novo também. Uma cautela, uma vulnerabilidade quase imperceptível nos cantos dos olhos. Ela se levantou para recebê-los, estendendo a mão primeiro para Júlia, depois para Marcos. O aperto de mão dele foi firme, mas seus olhos vacilaram brevemente ao encontrar os dela. Obrigada por aceitarem meu convite, disse Rosa, indicando as cadeiras. Achei que uma conversa em um ambiente mais descontraído poderia ser benéfica para todos nós. Um cenário neutro teria sido mais apropriado, comentou Marcos olhando ao redor com aparente casualidade. Mas entendo sua preferência por território familiar. Rosa sorriu, reconhecendo o leve desafio nas palavras dele. Considere isso uma amostra do que oferecemos, Sr. Ferraz. Afinal, conhecer o produto é essencial em qualquer negociação, não concorda? Um sommelier aproximou-se discretamente, apresentando uma garrafa de vinho tinto para aprovação. Rosa assentiu e logo as taças estavam sendo servidas. Há novas possibilidades, propôs Júlia, erguendo sua taça. Os 4 brindaram, o tilintar do cristal fino ecoando como uma promessa frágil no ar. A primeira hora do jantar transcorreu em conversas cuidadosamente neutras. Discutiram o mercado hoteleiro em geral, tendências de turismo, desafios do setor. Sob a superfície dessa conversa educada, porém, uma dança complexa de observação e avaliação acontecia. Foi apenas após a sobremesa, quando o café estava sendo servido, que Marcos finalmente abordou o verdadeiro propósito daquele encontro. Minha filha me convenceu das potenciais sinergias entre nossas empresas, disse ele, girando lentamente a xícara de café entre os dedos. Estou disposto a considerar sua proposta de parceria, com algumas condições, é claro. Rosa inclinou-se levemente para a frente. Estou ouvindo. Marcos colocou a xícara sobre o pires com precisão milimétrica. Quero um assento permanente no conselho de administração da nova empresa. E exijo que o nome Ferraz tenha igual destaque ao nome Mendes em qualquer rebranding. Alberto abriu a boca para responder, mas Rosa o silenciou com um toque sutil no braço. Aceitável sob uma condição, respondeu ela, seus olhos fixos em Marcos. Que você entenda que não se trata apenas de nomes em uma fachada ou posições em um organograma. Trata-se de valores, de filosofia empresarial. Ela fez um gesto discreto e um garçom aproximou-se, trazendo uma pasta elegante de couro que Rosa abriu cuidadosamente. Este é o código de ética e conduta do Grupo Mendes, explicou ela, empurrando o documento em direção a Marcos. Não é apenas um conjunto de regras bonitas para impressionar acionistas. É como respiramos, como existimos. Marcos folheou o documento com crescente interesse, suas sobrancelhas se erguendo à medida que lia. Todo funcionário, independente, de cargo ou função, merece ser tratado com dignidade e respeito absolutos. Leu ele em voz alta, uma nota de ceticismo em sua voz. Bonitas palavras, mas na prática, interrompeu Rosa, sua voz firme. Significa que eu conheço o nome de cada camareira, de cada garçom, de cada manobrista, em cada um dos meus hotéis. Significa que nosso índice de rotatividade é o menor do setor. Significa que oferecemos planos de carreira reais, não promessas vazias. Ela tomou um gole de água antes de continuar.
Significa que, às vezes, eu me visto como camareira e trabalho ao lado deles para nunca esquecer o que significa realmente construir e manter o que temos. Os olhos de Marcos se arregalaram ligeiramente, a compreensão finalmente se instalando. Então não foi apenas uma encenação para me humilhar, você realmente... Faço isso regularmente há anos, confirmou Rosa. Meu pai começou como porteiro de hotel, Sr. Ferraz. Ele me ensinou que só se pode liderar verdadeiramente aquilo que se compreende profundamente. Um silêncio pensativo caiu sobre a mesa. Júlia observava o pai com atenção, tentando decifrar as emoções que cruzavam seu rosto. Finalmente, Marcos fechou o documento e ergueu os olhos para Rosa. Impressionante, admitiu ele, e havia uma sinceridade inesperada em sua voz. Talvez eu tenha algumas coisas a aprender com você, senhorita Mendes. Rosa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. E eu, tenho certeza, tenho coisas a aprender com o senhor também. É por isso que uma parceria, a verdadeira fusão de forças pode ser tão poderosa. Marcos hesitou, seus dedos tamborilando levemente na mesa. Há algo mais que preciso discutir, em particular. Ele lançou um olhar significativo para Alberto e Júlia. Rosa assentiu, compreendendo. Júlia, Alberto, vocês se importariam de nos dar alguns minutos? Quando ficaram sozinhos, uma nova tensão preencheu o espaço entre Rosa e Marcos. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Há um último obstáculo para este acordo, algo que não discuti nem mesmo com minha filha. Rosa aguardou. Sua expressão neutra, mas atenta. Tenho um comprador internacional interessado no Grupo Ferraz. Uma oferta substancialmente maior que a sua, sem todas essas complicações de valores e códigos de conduta. Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. Estou disposto a recusar essa oferta e seguir com nossa parceria, mas preciso de garantias concretas de que não estou cometendo o maior erro. Cada minha vida. Rosa estudou o homem à sua frente. Por trás da aparente franqueza, conseguia detectar algo mais. Um último jogo, um último teste. Que tipo de garantias o senhor tem em mente? Marcos sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Quero conhecer seus planos reais para o futuro da empresa. Não o discurso bonito para reuniões, mas sua verdadeira visão. E quero participação nos lucros maior que a proporcional às minhas ações. Rosa manteve seu olhar fixo no dele, compreendendo exatamente o que estava acontecendo. Esta não era uma negociação de boa-fé. Era uma última tentativa de obter vantagem, de encontrar uma brecha. E naquele momento ela tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo o que viria a seguir. Senhor Ferraz, começou Rosa, sua voz calma contrastando com a intensidade de seu olhar. Vou lhe contar algo que poucas pessoas sabem. Ela fez uma pausa, tomando um último gole de seu vinho antes de continuar. Quando meu pai faleceu, o Grupo Mendes estava à beira da falência. Marcos não conseguiu esconder sua surpresa. Esta informação contradizia completamente a imagem pública do grupo. Como é possível? Os relatórios financeiros daquela época foram cuidadosamente manipulados, completou. Rosa com uma franqueza surpreendente. Não por desonestidade, mas por necessidade. Tínhamos acabado de investir em 3 novos empreendimentos quando a crise econômica nos atingiu em cheio. Ela se recostou na cadeira, seus olhos nunca deixando os dele. Eu tinha 2 opções: declarar falência ou encontrar um caminho impossível. Escolhi o impossível. E qual foi esse caminho? Perguntou Marcos, genuinamente intrigado. Transparência radical com quem realmente importava. Nossos funcionários. Rosa inclinou-se. Para frente. Reuni todos, do mais alto executivo à equipe de limpeza. Expus a situação real. E então propus um pacto. Marcos arqueou as sobrancelhas, esperando a continuação. Por 1 ano, todos aceitaram redução de salários e benefícios em troca de participação nos lucros futuros e garantia absoluta de emprego. Eu mesma cortei meu salário a 0 e vendi minha casa para injetar capital na empresa. Ela fez um gesto amplo, abrangendo o restaurante luxuoso ao redor deles. O resultado está aqui. Não apenas sobrevivemos, mas prosperamos,
porque construímos algo muito mais valioso que capital financeiro. Construímos confiança mútua. Marcos permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando aquela revelação. Por que está me contando isso? Perguntou finalmente. O sorriso de Rosa agora tinha um toque de tristeza. Porque você acaba de me mostrar que, apesar de toda a nossa conversa, você ainda não compreendeu o fundamental. Ela se levantou lentamente. Este não é um jogo de pôquer, Sr. Ferraz. Não estamos aqui para blefar ou extrair vantagens uns dos outros. Marcos também se levantou, confuso com a súbita mudança. Estava apenas testando o terreno. É normal em negociações deste porte. Rosa balançou a cabeça, um gesto de gentil desapontamento. Não. Estava tentando descobrir se, no fundo, sou como você. Se, quando pressionada, revelaria que todo o discurso sobre valores e respeito é apenas uma fachada conveniente. Ela ajeitou discretamente seu vestido e continuou. Seu suposto comprador internacional não existe. Conheço o mercado bem demais para cair nesse blefe amador. O que existe é um homem orgulhoso, lutando para não admitir que construiu um império sobre areia movediça de arrogância e desprezo pelos outros. O rosto de Marcos enrubesceu, mas antes que pudesse responder, Rosa ergueu levemente a mão. Ainda acredito na possibilidade de uma parceria entre nossas empresas. Mas não com você no comando, Sr. Ferraz. Sua filha tem a visão, a integridade e a coragem que o Grupo Ferraz precisa para sobreviver no mundo que estamos construindo. Ela recolheu sua bolsa, preparando-se para partir. Minha oferta continua, de pé até o final da semana, mas com uma condição adicional. Você se afasta completamente da gestão. Pode manter seu assento no conselho, seu título honorário, seu escritório com vista para o mar. Mas as decisões estratégicas ficarão nas mãos de quem entende que negócios no século XXI não se fazem com táticas do século XIX. Rosa caminhou alguns passos, então se virou uma última vez. Sua filha acredita em você, Sr. Ferraz. Acredita que por baixo de toda essa armadura de arrogância, existe um homem capaz de colocar algo maior que seu próprio ego em primeiro lugar. Seu olhar suavizou-se levemente. Eu gostaria muito que ela estivesse certa. E com isso ela se afastou, deixando Marcos sozinho com seus pensamentos e o eco de palavras que, pela primeira vez em muitos anos, haviam conseguido penetrar a barreira de autoimportância que ele havia construído ao seu redor. Do lado de fora do restaurante, Júlia aguardava ansiosamente. Ao ver a expressão de Rosa, seu rosto imediatamente demonstrou preocupação. O que aconteceu? Perguntou ela. Seu pai está em uma encruzilhada, respondeu Rosa gentilmente. E só ele pode decidir qual caminho seguir. Alberto aproximou-se, seu semblante preocupado. Você acha que ele vai aceitar nossas condições? Rosa olhou pela janela para a figura solitária de Marcos, ainda parado junto à mesa, contemplando a cidade que se estendia lá embaixo. Não sei, respondeu honestamente. Mas acho que, pela primeira vez em muito tempo, ele está realmente pensando sobre quem é e quem quer ser. O que nenhum deles percebeu foi Carlos Vieira, que havia permanecido discretamente no bar do restaurante durante todo o jantar, agora falando urgentemente ao telefone. A expressão em seu rosto sugeria que a encruzilhada mencionada por Rosa poderia ter caminhos mais perigosos do que qualquer um deles imaginava. O escritório de Henrique Vasconcelos, no 40º andar de um arranha-céu de vidro no centro financeiro, exalava poder e opulência calculada. O homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente aparados e terno sob medida, era conhecido nos círculos empresariais como o Tubarão, não pelo que dizia, mas pelo que fazia sem dizer. Então, Marcos Ferraz está negociando com Rosalinda Mendes, murmurou ele mais para si mesmo que para Carlos Vieira, sentado nervosamente à sua frente. Interessante. Carlos pigarreou, ajustando a gravata. Sr. Ferraz não sabe que estou aqui, esclareceu. Achei que o senhor gostaria de saber, considerando seu interesse anterior na rede Palácio. Henrique sorriu, um movimento quase imperceptível de lábios que não alcançava seus olhos frios. Você fez bem, Carlos. Muito bem.
Ele se levantou e caminhou até a janela panorâmica. A cidade se estendia abaixo como um tabuleiro de xadrez tridimensional. Sabe o que é fascinante sobre esses dois? Continuou ele, sem esperar resposta. Marcos construiu seu império, destruindo competidores, enquanto Rosalinda construiu o dela elevando seus aliados. Abordagens opostas, resultados impressionantes em ambos os casos. Ele se virou para encarar Carlos. Mas uma fusão entre eles. Isso seria verdadeiramente formidável e potencialmente desastroso para meus planos. Carlos engoliu em seco. O que o senhor pretende fazer? Henrique retornou à sua mesa, pegando um pequeno objeto metálico que começou a girar entre os dedos. Um antigo peso de papel em forma de tubarão. O que tubarões fazem melhor, Carlos? Atacar quando há sangue na água. Enquanto isso, no apartamento funcional do hotel, Rosa passava os olhos por uma pilha de documentos. Alberto, sentado à sua frente, observava-a com preocupação. Não gosto disso, Rosa, disse ele apontando para um relatório específico. Essas movimentações do Grupo Vasconcelos nos últimos dias, há algo estranho acontecendo. Rosa assentiu, sua testa franzida em concentração. Henrique sempre foi um oportunista. Se ele está comprando ações de empresas periféricas ao Grupo Ferraz, significa que percebeu a vulnerabilidade de Marcos, ou que alguém o informou, acrescentou Alberto significativamente. Rosa ergueu os olhos dos documentos, encontrando o olhar preocupado do amigo. Você acha que temos um vazamento? Acho que precisamos considerar todas as possibilidades. Um toque na porta interrompeu a conversa. Camila entrou apressadamente, seu rosto normalmente sereno agora marcado por visível preocupação. Dona Rosa, desculpe a intromissão, mas achei que precisava saber imediatamente. Ela hesitou, olhando brevemente para Alberto antes de continuar. Acabei de saber que Carlos Vieira esteve escondido no bar durante seu jantar com os Ferraz e depois foi visto entrando no edifício do Grupo Vasconcelos. O silêncio que se seguiu era denso como névoa. Rosa fechou lentamente a pasta à sua frente, sua mente processando rapidamente as implicações daquela informação. Então Henrique está jogando, concluiu ela, sua voz calma contrastando com a gravidade da situação. E provavelmente usando Carlos como informante. A questão é, Carlos está agindo sob ordens de Marcos ou por conta própria? Questionou Alberto. Rosa levantou-se caminhando até a janela. A noite havia caído completamente sobre a cidade, transformando-a em um mar de luzes tremeluzentes. Precisamos descobrir isso rapidamente. E mais importante, precisamos alertar Júlia. No apartamento luxuoso de Júlia Ferraz, uma conversa tensa se desenrolava. Marcos, sentado rigidamente no sofá branco, parecia envelhecido e cansado. Rosalinda Mendes quer que eu me afaste completamente da gestão, disse ele, as palavras saindo como pedras pesadas. Disse que posso manter meu título, meu escritório, mas nenhum poder real. Júlia observava o pai com uma mistura de compaixão e firmeza. E ela está errada, pai? Perguntou suavemente. Nos últimos anos, quantas de suas decisões realmente beneficiaram a empresa? Não apenas seu orgulho? Marcos abriu a boca para protestar, mas fechou-a novamente sem emitir som. Algo na pergunta da filha havia atingido um ponto sensível. Você também acha que devo me afastar? Entregar tudo o que construí? Júlia sentou-se ao lado dele, tomando suas mãos entre as dela. Não se trata de entregar, pai. Trata-se de transformar, de permitir que o que você construiu evolua para algo ainda maior, ainda melhor. Marcos desviou o olhar, fixando-o em uma fotografia na parede. Ele e Júlia, muitos anos atrás, ela ainda criança, sorrindo sobre seus ombros em um dia de praia. Tenho medo, Júlia, admitiu ele, as palavras quase inaudíveis. Medo de não saber quem sou se não for o homem no comando. Foi a primeira vez em anos, talvez décadas, que Marcos Ferraz admitia uma fraqueza, um medo. Júlia sentiu seus olhos marejarem. Você sempre será o homem que construiu algo extraordinário, respondeu ela. E agora pode ser algo ainda mais raro. O homem sábio o suficiente para saber quando é hora de passar o bastão. O telefone de Júlia tocou, interrompendo o momento.
Ela atendeu, seu rosto rapidamente se transformando em uma máscara de preocupação. Rosa? Sim, ele está aqui comigo. O quê? Tem certeza? Marcos observou a filha com crescente apreensão. Quando ela desligou, seu semblante estava grave. O que aconteceu? Perguntou ele. Henrique Vasconcelos, respondeu Júlia. Ele está fazendo movimentos para tentar um takeover hostil do Grupo Ferraz. E, aparentemente, Carlos tem passado informações para ele. A cor fugiu do rosto de Marcos. Henrique Vasconcelos era seu mais antigo rival, um predador empresarial conhecido por destruir completamente seus alvos. Carlos. Meu Carlos, balbuciou ele, incrédulo. Júlia assentiu sombriamente. Rosa está a caminho. Ela diz que precisamos agir rápido. Marcos levantou-se, uma nova energia percorrendo seu corpo. Por um breve momento, Júlia vislumbrou o homem que seu pai havia sido um dia, determinado, focado e imparável quando desafiado. Vasconcelos acha que pode me derrubar? A voz de Marcos tremia, não de medo, mas de uma fúria controlada. Ele não sabe com quem está lidando. Júlia observou o pai com uma mistura de esperança e apreensão. Esta crise poderia ser exatamente o catalisador necessário para unir verdadeiramente Rosa e Marcos contra um inimigo comum. Ou poderia ser o golpe final que destruiria tudo. O que ela não sabia era que naquele exato momento, Henrique Vasconcelos assinava documentos que colocavam em movimento um plano que nenhum deles havia previsto. Um plano que ameaçava não apenas os grupos Ferraz e Mendes, mas tudo o que eles haviam construído ao longo de décadas. A sala de conferências no apartamento de Júlia transformou-se em um improvisado centro de operações. Rosa e Alberto haviam chegado há 20 minutos, trazendo consigo laptops, documentos e uma urgência palpável. Marcos, que inicialmente mantivera uma distância cautelosa, agora estava debruçado sobre a mesa central, examinando relatórios, ao lado de Rosa. A rivalidade entre eles temporariamente suspensa diante da ameaça comum. Vasconcelos adquiriu 15% das ações do Grupo Ferraz através de empresas fantasmas nas últimas 2 semanas, explicava Alberto, apontando para um gráfico na tela. Ele precisaria de 30% para tentar um takeover hostil, mas ele já tem acordos com pelo menos 2 acionistas minoritários, acrescentou Marcos, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Juntos, eles representam mais 12%. Rosa estudava um outro documento com intensidade. O mais preocupante é isto, disse ela, empurrando a pasta em direção aos outros. Vasconcelos está organizando uma reunião extraordinária do Conselho para amanhã. O único ponto da pauta. Votação de desconfiança contra a atual gestão. Júlia empalideceu. Ele pode fazer isso? Tecnicamente sim, respondeu. Marcos, seu rosto uma máscara de preocupação. Com o apoio suficiente no Conselho, ele pode forçar minha saída e assumir o controle temporário até uma Assembleia Geral. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Lá fora, uma tempestade começava a se formar, os primeiros relâmpagos iluminando brevemente o céu noturno. Rosa foi a primeira a quebrar o silêncio. Sr. Ferraz, preciso perguntar algo diretamente. Seus olhos encontraram os dele com firmeza. Você confia em mim? A pergunta pairou no ar como um desafio. Marcos sustentou o olhar dela por longos segundos antes de responder. Não, disse ele finalmente, mas confio na sua inteligência e no seu interesse em não deixar Vasconcelos destruir o que podemos construir juntos. Rosa sorriu levemente, aceitando a resposta honesta. Justo o suficiente. Ela se voltou para Júlia. E você? Confio em você, respondeu Júlia, sem hesitação. Completamente. Rosa assentiu, tomando uma decisão. Então tenho um plano. Não vai ser fácil nem confortável para ninguém aqui. Mas pode ser nossa única chance. À medida que ela explicava sua estratégia, as expressões ao redor da mesa variavam entre choque, incredulidade e, finalmente, uma relutante admiração. Isso é loucura, murmurou Marcos quando ela terminou. Absolutamente arriscado. E brilhante, acrescentou Júlia, um sorriso se formando em seu rosto. É tão inesperado que pode realmente funcionar. Alberto parecia menos convencido. Rosa, os riscos pessoais para você?
São consideráveis, eu sei, completou ela. Mas, às vezes, é preciso arriscar tudo para salvar o que realmente importa. Marcos estudou Rosa com um novo olhar, como se a visse claramente pela primeira vez. Por que faria isso? Perguntou ele. Por que se arriscaria tanto por uma empresa que não é sua, por pessoas que mal conhece? Rosa sustentou seu olhar com uma intensidade tranquila. Porque acredito que o que podemos construir juntos é maior do que qualquer um de nós individualmente. E por que me recuso a deixar alguém como Vasconcelos destruir o trabalho de vidas inteiras por pura ganância? Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas, como que sublinhando suas palavras. A tempestade lá fora intensificava-se, espelhando a turbulência dos eventos que se desenrolavam. Se vamos fazer isso, disse Marcos, endireitando os ombros, precisamos começar agora mesmo. Rosa assentiu, pegando seu telefone. Camila, preciso que você faça algo extremamente importante, disse ela quando a assistente atendeu. Ative o protocolo Fênix. Imediatamente. Desligando, ela se voltou para os outros. O primeiro movimento foi feito. Agora, precisamos preparar cada detalhe para amanhã. Durante as horas que se seguiram, a improvável aliança trabalhou incansavelmente. Documentos foram revisados, estratégias refinadas, cenários alternativos considerados. A tempestade lá fora gradualmente se acalmou, mas a energia dentro daquela sala manteve-se eletrizante. Por volta das 3 da manhã, quando os últimos detalhes haviam sido acertados, Rosa encontrou-se sozinha na varanda do apartamento. A cidade, lavada pela chuva recente, brilhava como um campo de diamantes sob o céu que começava a clarear. Não consegue dormir? A voz de Marcos surpreendeu-a. Ele se aproximou, oferecendo uma xícara de chá que Rosa aceitou com um agradecimento silencioso. Sempre fico inquieta antes de grandes batalhas, respondeu ela, soprando suavemente a bebida quente. Marcos apoiou-se no parapeito ao lado dela, observando o horizonte. Sabe o que é irônico? Comentou ele após alguns instantes de silêncio. Passei anos vendo pessoas como você como adversários a serem derrotados ou obstáculos a serem removidos. Nunca como aliados? Sugeriu Rosa quando ele hesitou. Marcos assentiu lentamente. O preço dessa lição está sendo alto, demais, murmurou ele. Rosa estudou seu perfil contra o céu que clareava. O homem arrogante que a havia desprezado dias atrás parecia ter envelhecido anos em apenas algumas noites. Algumas lições valiosas têm preços altos, respondeu ela suavemente. A questão é, o que fazemos com elas depois? Marcos virou-se para encará-la, uma vulnerabilidade incomum em seu olhar. Se sobrevivermos a amanhã, acho que tenho muito a aprender e muito a reconstruir. Rosa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Todos nós temos, Sr. Ferraz. Todos nós temos. O sol começava a surgir no horizonte, seus primeiros raios dourados tocando os edifícios ainda molhados pela chuva. Um novo dia nascia, trazendo consigo a promessa de uma batalha decisiva e a possibilidade de um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado apenas uma semana antes. O que nenhum dos dois sabia, enquanto compartilhavam aquele momento de trégua, era que Henrique Vasconcelos também estava acordado, finalizando ajustes em seu próprio plano. Um plano que incluía uma variável que ninguém havia considerado, uma pessoa próxima a eles que, nas sombras, havia escolhido o lado que acreditava ser o vencedor. A sede do Grupo Ferraz era um imponente edifício de vidro e aço no coração do distrito financeiro. Naquela manhã, o hall de entrada fervilhava com a energia nervosa de jornalistas, analistas financeiros e curiosos, todos atraídos pelos rumores de uma reunião extraordinária do Conselho que poderia redefinir o futuro de uma das maiores empresas do país. Às 9h43, 17 minutos antes do horário marcado para o início da reunião, uma limusine preta estacionou na entrada principal. O primeiro a emergir foi Alberto Silveira, impecável em seu terno cinza, seguido por Rosa Mendes, usando um conjunto de alfaiataria azul marinho que emanava autoridade e confiança. Os flashes das câmeras explodiam como minúsculas tempestades.
de luz enquanto ela avançava com passos firmes em direção à entrada. Repórteres gritavam perguntas que ficavam sem resposta. Senhorita Mendes, é verdade que está tentando uma aquisição hostil do Grupo Ferraz? Há rumores de uma aliança entre a senhora e Marcos Ferraz contra Henrique Vasconcelos. O mercado está especulando sobre uma possível fusão. Pode comentar? Rosa manteve a expressão neutra, avançando sem hesitação, como se aquela fosse apenas mais uma reunião de rotina em sua agenda. No 40º andar, a sala do conselho já estava quase completa. Henrique Vasconcelos, em seu terno italiano, impecavelmente cortado, conversava em voz baixa com 2 conselheiros na extremidade da longa mesa de mogno. Seu sorriso confiante sugeria a certeza de quem já considera a vitória garantida. Júlia Ferraz entrou, acompanhada por 2 advogados. Seus olhos encontraram brevemente os de Vasconcelos, e o que ele viu neles, não medo, mas uma determinação fria, fez seu sorriso vacilar momentaneamente. Os minutos passavam e a tensão na sala crescia. Todos os olhares se voltavam repetidamente para o relógio de parede e para a porta ainda fechada. Marcos Ferraz, o homem cuja carreira estava literalmente em julgamento, ainda não havia chegado. Às 9h59, quando a especulação já corria solta sobre sua ausência, a porta finalmente se abriu. Marcos entrou, seguido imediatamente por Rosa, Mendes e Alberto Silveira. Um murmúrio percorreu a sala. Ver os supostos rivais entrando juntos como aliados era algo que poucos haviam previsto. Henrique Vasconcelos foi o primeiro a se recuperar da surpresa. Marcos, que prazer vê-lo, disse ele, sua voz oleosa de falsa cordialidade. E senhorita Mendes, que surpresa inesperada. Não sabia que estava convidada para esta reunião familiar. Rosa sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Agradeço sua preocupação com o protocolo, Sr. Vasconcelos, mas creio que minha presença se justificará em breve. Marcos tomou seu lugar na cabeceira da mesa com uma postura que misturava a antiga confiança com algo novo, uma espécie de serenidade resoluta. Senhoras e senhores do Conselho, agradeço a presença de todos nesta reunião extraordinária, começou ele, sua voz clara preenchendo a sala. Compreendo que foram convocados para discutir uma moção de desconfiança contra minha gestão. Henrique inclinou-se para a frente, pronto para tomar as rédeas da situação, mas Marcos ergueu a mão, silenciando-o com um gesto. Antes que essa moção seja apresentada, gostaria de anunciar algumas mudanças significativas que certamente impactarão a natureza de nossa discussão hoje. Ele fez um sinal para Alberto, que começou a distribuir pastas seladas para cada membro do conselho. O que vocês têm em mãos, continuou Marcos, é a documentação oficial de uma fusão estratégica entre o Grupo Ferraz e o Grupo Mendes, criando uma nova entidade. O Grupo Ferraz Mendes. A sala explodiu em exclamações de surpresa e confusão. Henrique Vasconcelos folheava os documentos freneticamente, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Isso é impossível, exclamou ele finalmente. Uma fusão deste porte exigiria a aprovação prévia do Conselho. Não pode ser legal. Na verdade, Sr. Vasconcelos, interveio Rosa, sua voz calma cortando através do tumulto, a fusão foi estruturada como uma troca de ações entre os principais acionistas de ambas as empresas, o que, segundo o Estatuto do Grupo Ferraz, artigo 17, parágrafo 3, não requer aprovação prévia do Conselho se representar menos de 40% do capital votante. Henrique voltou-se para seu advogado, que confirmou com um aceno relutante. Além disso, continuou Rosa, como parte da reestruturação, tenho o prazer de anunciar que Júlia Ferraz assumirá a posição de CEO da nova empresa, enquanto Marcos Ferraz presidirá o conselho de administração. Júlia, que até então observava em silêncio, avançou e tomou seu lugar ao lado do pai. Senhores e senhoras conselheiros, disse ela, sua voz firme, o Grupo Ferraz está entrando em uma nova era. Uma era de colaboração em vez de competição predatória, de inovação sustentável em vez de expansão a qualquer custo. Henrique Vasconcelos levantou-se abruptamente, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria
mal contida. Isso é uma farsa. Uma manobra desesperada para impedir o inevitável. Ele apontou um dedo acusador para Marcos. Você está apenas tentando salvar seu império falido. Foi Rosa quem respondeu, sua voz agora carregando uma autoridade inegável. Senhor Vasconcelos, entendo sua frustração. Realmente entendo. Ela caminhou lentamente em sua direção. É difícil quando um plano cuidadosamente arquitetado desmorona no último minuto. Ela fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dele. Especialmente quando se investiu tanto nele. Cerca de 120 milhões, se não me engano. O valor total que você pagou para adquirir secretamente ações do Grupo Ferraz, muitas vezes acima do valor de mercado. O rosto de Henrique alternava entre vermelho e branco, como se não conseguisse decidir entre fúria e pânico. Não sei do que está falando, gaguejou ele. Rosa sorriu, um sorriso que agora tinha uma ponta de genuína compaixão. Sabe o que é fascinante sobre o mundo digital, Sr. Vasconcelos? Sempre deixa rastros. Ela se voltou para Alberto, que entregou outra pasta. Desta vez apenas para os membros do conselho. O que vocês têm agora são provas documentais de uma tentativa coordenada de manipulação do mercado e insider trading, incluindo transferências bancárias, e-mails e gravações de conversas entre o Sr. Vasconcelos e diversos colaboradores. Os olhos de Henrique se arregalaram em pânico quando ele viu Carlos Vieira entrar na sala, acompanhado por 2 agentes da Comissão de Valores Mobiliários. Carlos, você... Ele não conseguiu completar a frase. Carlos manteve o olhar fixo no chão, incapaz de encarar qualquer pessoa na sala. Sr. Vieira cooperou integralmente com as autoridades, explicou Rosa. Em troca de considerações em seu caso, Henrique olhou ao redor como um animal encurralado procurando uma rota de fuga. Mas não havia nenhuma. Seus aliados no conselho agora se afastavam, ninguém querendo ser associado ao escândalo iminente. Isso não acabou, sibilou ele para Marcos. E Rosa, vocês não viram o último de mim. Quando os agentes o escoltaram para fora, um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Foi Marcos quem finalmente o quebrou. Senhoras e senhores do conselho, creio que temos muito a discutir sobre o futuro da nossa empresa. Ele olhou para Rosa e Júlia, um novo tipo de respeito em seus olhos. Do nosso novo começo. Enquanto a reunião continuava, Rosa discretamente se retirou para o corredor. Precisava de um momento para processar tudo o que havia acontecido. Apoiando-se na janela panorâmica, observou a cidade que se estendia abaixo, sentindo-se estranhamente leve, como se um peso que carregara por anos tivesse finalmente sido levantado. Lá embaixo, uma multidão de jornalistas aguardava ansiosamente pelo desfecho da reunião, sem saber que acabavam de testemunhar não apenas o nascimento de um novo império empresarial, mas também a transformação profunda das pessoas que o construiriam. 3 semanas após a dramática reunião do conselho, o saguão principal do Hotel Palácio Real estava transformado. Fitas de seda azul e dourada, as cores dos grupos Mendes e Ferraz, serpenteavam pelo teto em arcos elegantes. Arranjos de flores brancas pontilhavam estrategicamente o espaço, e uma pequena orquestra de cordas tocava suavemente em um canto. Era o dia do anúncio oficial da fusão, um evento meticulosamente planejado para simbolizar não apenas a união de 2 empresas, mas também o nascimento de uma nova filosofia empresarial. Nos bastidores, Rosa dava os últimos retoques em seu discurso. Vestida em um elegante conjunto de alfaiataria cinza pérola, ela emanava a confiança tranquila de quem finalmente vê um plano de longo prazo se concretizando. Nervosa? Perguntou Alberto, entrando na sala privativa onde ela se preparava. Rosa sorriu, dobrando cuidadosamente a última página de suas anotações. Curiosamente, não. Sinto mais como se estivesse finalmente chegando em casa após uma longa viagem. Alberto assentiu, compreendendo o que ela queria dizer. Os últimos anos haviam sido uma jornada solitária para Rosa, dividida entre a presidente poderosa e a funcionária anônima
sempre observando seu império de diferentes ângulos, nunca completamente visível em nenhum deles. Seu pai estaria orgulhoso, disse ele, sua voz suavizada pela emoção. Não apenas pelo que você construiu, mas por como construiu. Os olhos de Rosa brilharam com lágrimas contidas. Obrigada, Alberto. Por tudo. Uma batida na porta interrompeu o momento. Júlia entrou resplandecente em um vestido azul marinho que complementava perfeitamente seu novo papel como CEO. Todos estão esperando, anunciou ela. A imprensa, os acionistas, os funcionários. O saguão está completamente lotado. Rosa respirou fundo, centrando-se. E seu pai? Uma expressão complexa cruzou o rosto de Júlia. Uma mistura de esperança cautelosa e preocupação residual. Ele está lá. Parece diferente, mais presente de alguma forma. Rosa assentiu, compreendendo. A transformação de Marcos Ferraz nas últimas semanas havia sido notável. O homem arrogante e calculista que ela conhecera no início estava grade, usualmente dando lugar a alguém mais reflexivo, mais disposto a ouvir, mais consciente do impacto de suas palavras e ações. Vamos então, disse Rosa, levantando-se. É hora de começar um novo capítulo. As 3 semanas desde a reunião do conselho haviam sido intensas. Enquanto Henrique Vasconcelos enfrentava investigações e o desmoronamento de seu próprio império, os grupos Mendes e Ferraz trabalhavam em sua integração. Não era um processo sem conflitos. Culturas corporativas diferentes colidiam. Egos precisavam ser apaziguados, compromissos negociados. Mas algo inesperado havia emergido desses desafios. Uma visão compartilhada que ia além da simples rentabilidade. Uma visão que incorporava o melhor de ambas as empresas, a eficiência operacional dos Ferraz com a humanidade e respeito pelos funcionários dos Mendes. Quando Rosa, Júlia e Alberto entraram no saguão, foram recebidos por uma onda de aplausos. O espaço estava repleto não apenas de executivos e investidores, mas também de funcionários de todos os níveis, camareiras, recepcionistas, chefes, manobristas. Pessoas que, em eventos corporativos tradicionais, raramente seriam convidadas. Marcos aguardava no pequeno palco montado ao centro. Quando seus olhos encontraram os de Rosa, ele inclinou levemente a cabeça em um gesto de respeito que semanas atrás teria sido impensável. Os 4 subiram juntos ao palco, uma imagem poderosa de unidade que as câmeras rapidamente capturaram. Marcos foi o primeiro a falar. Seu discurso, surpreendentemente breve e desprovido de sua antiga grandiosidade, focou na jornada pessoal que havia experimentado. Passei décadas acreditando que liderança significava poder, que sucesso significava dominação, disse ele, sua voz carregando uma nova humildade. Precisei quase perder tudo para compreender o quão profundamente estava enganado. Seus olhos percorreram a multidão, detendo-se momentaneamente em rostos específicos. O chefe que havia trabalhado por 30 anos nos restaurantes do hotel, a governanta que conhecia cada centímetro da propriedade. O jovem recepcionista, recém-contratado. Uma empresa não é feita de balanços ou ativos ou estratégias de mercado. Uma empresa é feita de pessoas. E o verdadeiro valor de um líder não está no quanto ele acumula, mas no quanto ele capacita aqueles ao seu redor a crescerem. Quando terminou, muitos na audiência pareciam tão surpresos quanto emocionados. Este não era o Marcos Ferraz que conheciam. Era alguém novo, alguém que havia emergido de uma profunda metamorfose pessoal. Júlia falou em seguida, delineando a visão estratégica para o futuro do grupo unificado. Sua apresentação, precisa e apaixonada, refletia tanto sua formação em Harvard, quanto os valores que havia absorvido nos bastidores, observando o exemplo de Rosa. Finalmente, chegou o momento de Rosa se dirigir à multidão. Quando se aproximou do microfone, uma onda de expectativa percorreu o saguão. Até pouco tempo atrás, Rosalinda Mendes era quase uma figura mítica, raramente vista em público, conhecida principalmente por suas decisões estratégicas e sua misteriosa forma de conduzir negócios. Há 5 anos, quando meu pai faleceu, herdei mais do que uma empresa.
começou ela, sua voz clara e firme. Herdei uma filosofia, uma forma de ver o mundo dos negócios não como um campo de batalha, mas como um jardim que precisa ser cultivado com paciência e respeito. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de várias pessoas na plateia. Camila, que havia guardado seus segredos. Teresa, a recepcionista, que mal a cumprimentava quando usava o uniforme de camareira. Funcionários que a conheciam em suas diferentes personas sem saber. Durante esses anos, muitos de vocês me conheceram de formas diferentes. Alguns me viram apenas em reuniões de diretoria. Outros me viram limpando corredores, servindo mesas, trabalhando na recepção. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão, especialmente entre aqueles que nunca haviam suspeitado da verdadeira identidade da funcionária discreta que ocasionalmente aparecia em diferentes funções. Fiz isso, não como um truque ou uma estratégia de espionagem corporativa, continuou Rosa, um sorriso suave iluminando seu rosto. Fiz isso para nunca esquecer a verdade fundamental que meu pai me ensinou, que cada função, cada pessoa, cada momento de interação humana em nossos negócios é sagrado e significativo. Ela se voltou para onde Marcos e Júlia estavam sentados. Nas últimas semanas testemunhei algo que muitos considerariam impossível: a capacidade humana de transformação profunda. Vi um homem que havia construído seu império sobre valores de competição e dominação redescobrir o poder da colaboração e da humildade. Seus olhos encontraram os de Marcos, e por um momento, uma comunicação silenciosa passou entre eles. O reconhecimento mútuo de duas pessoas que, partindo de extremos opostos, haviam encontrado um terreno comum valioso. O grupo Ferraz Mendes, que nasce hoje, não é apenas uma fusão de ativos ou marcas, é uma fusão de filosofias, uma síntese que acreditamos representar o futuro dos negócios. Lucrativo e humano, eficiente e compassivo, estratégico e ético. Quando terminou seu discurso, o saguão explodiu em aplausos. Funcionários, executivos, jornalistas todos de pé, celebrando não apenas o nascimento de uma nova empresa, mas o que ela simbolizava. A possibilidade de fazer negócios de uma forma diferente, mais integrada, mais consciente. Rosa, Marcos e Júlia se juntaram no centro do palco, suas mãos se entrelaçando em um gesto de união que as câmeras captaram avidamente. A imagem que seria capa de revistas de negócios na semana seguinte, simbolizando o que muitos chamariam de o novo capitalismo. O que ninguém percebeu no meio da celebração foi o momento em que Rosa discretamente se afastou, caminhando até um canto mais quieto do saguão. Lá, ela se aproximou de uma senhora idosa vestida simplesmente, que observava tudo com olhos marejados. "Mãe", sussurrou Rosa, tomando as mãos enrugadas entre as suas. "Obrigada por vir." A senhora sorriu. Um sorriso que era o espelho do de Rosa, apenas marcado por décadas a mais de experiência. "Seu pai estaria tão orgulhoso, minha filha", disse ela, sua voz trêmula de emoção. "Tão orgulhoso, Rosa." Abraçou a mãe, permitindo-se um momento de vulnerabilidade em meio ao triunfo público. Porque, no final, essa era a verdadeira essência do que havia construído. A compreensão de que, por trás de títulos, cargos e balanços financeiros, eram os relacionamentos humanos que realmente importavam. "Ele está aqui, de alguma forma", sussurrou Rosa, sentindo a presença invisível do pai pairando sobre aquele momento de culminação. Quando voltou ao palco, Rosa observou o saguão do hotel com um novo olhar. Não era apenas um espaço físico de luxo e opulência. Era uma comunidade viva, um microcosmo onde centenas de histórias se entrelaçavam diariamente. Desde a camareira que arrumava meticulosamente os quartos, até o executivo que fechava negócios milionários no centro de convenções, cada um era parte essencial do tecido que compunha aquele universo. Marcos aproximou-se dela, um copo de champanhe em cada mão. "Acho que merecemos isso", disse ele, oferecendo uma das taças. Rosa aceitou com um sorriso, e eles brindaram silenciosamente, observando a celebração que se desenrolava ao redor. "Sabe o que é mais estranho?", comentou Marcos após um momento. "Sinto-me mais leve, como se tivesse deixado algo pesado para trás. Seu ego."
sugeriu Rosa com um brilho maroto nos olhos. Marcos riu, um som genuíno que poucos haviam testemunhado. Provavelmente, ele tomou um gole antes de continuar. Passei a vida acreditando que precisava ser temido para ser respeitado. Nunca imaginei que o verdadeiro respeito viria quando aprendesse a respeitar os outros primeiro. Júlia juntou-se a eles, seu rosto radiante com a energia do momento. Os jornalistas estão chamando de a revolução silenciosa dos negócios, informou ela, mostrando um tablet com manchetes de veículos financeiros. Dizem que estamos redefinindo o capitalismo contemporâneo. Rosa sorriu, passando o braço pelos ombros da jovem. Não estamos redefinindo nada. Apenas lembrando a todos de algo que sempre foi verdade. Que empresas são feitas de pessoas, não de números. As luzes do saguão diminuíram, suavemente, e um vídeo começou a ser projetado nas paredes brancas. Era uma montagem de imagens do passado de ambas as empresas. Antônio Mendes, jovem e determinado, abrindo seu primeiro hotel. O pai de Marcos inaugurando o Grupo Ferraz, momentos de crescimento, desafios, conquistas. E então, surpreendentemente, imagens de Rosa em suas várias funções disfarçadas, limpando corredores, trabalhando na recepção, servindo no restaurante. Momentos capturados por câmeras de segurança ou fotos casuais de funcionários, agora contextualizados com uma nova compreensão. A multidão assistia em silêncio reverente, muitos com lágrimas nos olhos ao reconhecerem momentos que haviam vivido sem saber a verdadeira identidade da mulher simples que trabalhava ao seu lado. O vídeo terminou com uma imagem dividida. De um lado, Rosa vestida como camareira, do outro em seu traje executivo. Abaixo, uma simples frase: liderança é serviço. Quando as luzes se acenderam novamente, um funcionário idoso se aproximou timidamente de Rosa. Era seu Manuel, o zelador que trabalhava no hotel há mais de 4 décadas. Dona Rosa, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Eu só queria dizer, há 2 anos, quando minha esposa estava doente, a senhora trabalhou comigo na manutenção por 1 semana. Lembra? Rosa assentiu, segurando as mãos do homem entre as suas. Lembro perfeitamente, Manuel. A senhora me escutou falar da minha Maria por horas, me deu conselhos, até me ajudou a encontrar aquele médico especialista. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Nunca imaginei que estava falando com a dona de tudo isso. Mas agora entendo por que senti que podia confiar na senhora, porque a senhora realmente se importava. Aquele momento simples, mais do que qualquer discurso formal ou anúncio grandioso, simbolizava a verdadeira essência da transformação que estava ocorrendo. Não era apenas uma fusão empresarial, era uma revolução de valores, uma metamorfose que começava no topo e se espalhava por toda a organização. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Rosa sentiu uma certeza profunda se instalar em seu coração. O caminho não seria fácil. Haveria desafios, resistências, momentos de dúvida. Mas algo fundamental havia mudado, não apenas nas estruturas corporativas, mas nas pessoas que as habitavam. E essa mudança, mais do que qualquer contrato ou acordo formal, era o que realmente importava. 1 ano depois da histórica fusão, o terraço jardim da nova sede do Grupo Ferraz Mendes fervilhava com a energia de uma celebração íntima, mas significativa. Diferente das tradicionais festas corporativas, este evento tinha um sabor especial. Era o lançamento da Fundação Antônio Mendes, uma organização sem fins lucrativos dedicada a criar oportunidades de educação e desenvolvimento profissional para funcionários do setor hoteleiro e seus familiares. Rosa observava a cena com uma satisfação tranquila. Sob as luzes suaves que pendiam entre as árvores ornamentais, funcionários de todos os níveis da empresa conversavam animadamente com executivos, investidores e parceiros. As tradicionais barreiras hierárquicas, tão comuns no mundo corporativo, pareciam ter se dissolvido em um ambiente de genuína camaradagem. Impressionante o que conseguimos em apenas 1 ano, comentou Alberto, aproximando-se com 2 taças de vinho tinto. Rosa aceitou a bebida com um sorriso agradecido. Não, foi fácil, respondeu ela, observando a cidade que se estendia abaixo deles. Um tapete de luzes cintilantes,
contra o céu noturno. Houve momentos em que pensei que não conseguiríamos. E realmente houve. Os primeiros meses após a fusão haviam sido uma montanha-russa de desafios. Culturas corporativas colidindo, resistências a mudanças, o mercado observando cada movimento com olhos de águia, prontos para detectar qualquer sinal de fraqueza. Sem mencionar o escândalo Vasconcelos, que ainda reverberava em círculos financeiros. Mas em meio a todas as turbulências, algo extraordinário havia acontecido. Pessoas que antes operavam em extremos opostos do espectro empresarial haviam encontrado um terreno comum, uma nova forma de fazer negócios que equilibrava lucro e propósito, eficiência e humanidade. Rosa, a voz de Júlia interrompeu seus pensamentos. A jovem CEO aproximou-se rapidamente, radiante em um vestido verde esmeralda. Os primeiros resultados da pesquisa de clima organizacional acabaram de chegar, anunciou ela, mostrando um tablet com gráficos coloridos. 92% de satisfação dos funcionários. É o maior índice do setor. Rosa sorriu genuinamente emocionada com a notícia. E o programa de desenvolvimento interno? 217 funcionários promovidos internamente este ano, mais de 400 em programas de qualificação. Júlia mal conseguia conter seu entusiasmo. E o mais incrível, nossa rotatividade caiu para menos de 7%, enquanto a média do mercado é de 23%. Alberto assoviou baixinho, impressionado com os números. E os acionistas? Surpresos, mas satisfeitos, respondeu Júlia com um sorriso maroto. Quem diria que tratar pessoas com dignidade poderia ser um bom negócio? Os três riram, compartilhando a ironia daquela descoberta que, para eles, sempre fora uma verdade fundamental. Do outro lado do terraço, Marcos Ferraz conversava animadamente com um grupo de jovens funcionários do programa de trainees. Seu cabelo estava mais grisalho agora, mas havia uma vitalidade em seus gestos. Uma presença que transmitia não a arrogância de outrora, mas uma energia genuinamente interessada. Seu pai parece 10 anos mais jovem, comentou Rosa, observando-o com curiosidade. Júlia seguiu seu olhar, um sorriso carinhoso suavizando seus traços. Ele encontrou um novo propósito. Aquele programa de mentoria para jovens empreendedores que ele começou já tem mais de 200 participantes. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Acho que ele finalmente entendeu que seu legado não será medido pelo tamanho de seu império, mas pelo impacto que teve nas pessoas. Rosa assentiu, reconhecendo a profunda verdade naquelas palavras. Como está sua mãe? Perguntou Júlia, mudando gentilmente de assunto. Bem melhor agora. A cirurgia foi um sucesso, graças àquele especialista que você indicou. Rosa apertou brevemente a mão da jovem em agradecimento silencioso. Ela está organizando um grupo de leitura para idosos na comunidade onde cresci. Diz que, finalmente, está vivendo a vida que sempre quis. Uma suave música de violino começou a tocar, sinalizando que a parte formal do evento estava prestes a começar. Rosa respirou fundo, preparando-se para o discurso que daria em alguns minutos. Nervosa? Perguntou Alberto, notando sua expressão. Rosa balançou a cabeça negativamente. Curiosamente não. Talvez porque finalmente me sinto completamente integrada. Era a palavra perfeita para descrever o que sentia. Durante anos havia vivido uma existência fragmentada. A poderosa empresária e a funcionária anônima, sempre observando seu próprio mundo de ângulos diferentes, nunca completamente presente em nenhum deles. Agora, pela primeira vez, sentia-se inteira, autêntica, capaz de ser plenamente Rosa Mendes em todos os aspectos de sua vida. Um leve tilintar de metal contra cristal silenciou gradualmente as conversas. Marcos havia subido ao pequeno palco improvisado e aguardava para falar. Boa noite a todos, começou ele, sua voz carregando uma calidez que poucos teriam associado ao antigo Marcos Ferraz. Estamos aqui para celebrar não apenas o lançamento de uma fundação, mas o nascimento de uma nova forma de pensar sobre negócios, sucesso e propósito. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo o público com uma intensidade reflexiva.
Há pouco mais de um ano eu era um homem muito diferente. Acreditava que o valor de uma pessoa, inclusive o meu próprio, era medido pelo poder que exercia, pelo medo que inspirava, pelos números em uma conta bancária. Seu sorriso tinha uma qualidade autodeprecativa que o humanizava profundamente. Foi preciso quase perder tudo para entender o quanto estava equivocado. Seus olhos encontraram os de Rosa na multidão e um entendimento silencioso passou entre eles. Conheci uma mulher extraordinária que me ensinou através de suas ações, mais do que de suas palavras, que a verdadeira liderança não vem de quanto você toma, mas de quanto você dá. Não de quanto você é temido, mas de quanto você é respeitado. Não de quão alto você pode subir, mas de quantas pessoas você pode elevar consigo. Murmúrios de aprovação percorreram a plateia, especialmente entre os funcionários que haviam experimentado diretamente as mudanças no ambiente de trabalho. É com imensa honra que convido ao palco a pessoa que tornou tudo isso possível, a cofundadora da Fundação Antônio Mendes e a verdadeira visionária por trás da transformação que todos testemunhamos, Rosa Mendes. Os aplausos ecoaram pelo terraço enquanto Rosa caminhava em direção ao palco. Ao passar entre a multidão, sentia o calor de sorrisos genuínos, de olhares de admiração, que não vinham do medo ou da obrigação, mas de um respeito profundo e merecido. Quando chegou ao palco, Marcos estendeu-lhe a mão, mas em vez de um aperto formal, Rosa o surpreendeu com um abraço sincero. Por um momento ele pareceu atordoado, antes de retribuir o gesto com igual sinceridade. "Obrigada, Marcos", sussurrou ela, "por ter a coragem de mudar." Voltando-se para o público, Rosa sentiu uma onda de emoção que não tentou reprimir. Estas eram pessoas que haviam caminhado com ela, que haviam acreditado na visão impossível de um negócio que pudesse ser simultaneamente lucrativo e profundamente humano. A Fundação Antônio Mendes nasce hoje não apenas como um tributo ao meu pai, mas como um compromisso com o futuro, começou ela, sua voz clara e firme preenchendo o espaço. Um compromisso de que cada pessoa que trabalha em nossa organização terá a oportunidade de crescer, de desenvolver seus talentos, de realizar seus sonhos. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando rostos familiares na multidão. Camila, que havia guardado seus segredos. Seu Manuel, cuja esposa agora se recuperava, graças ao programa de saúde expandido. Jovens funcionários que haviam encontrado oportunidades que antes seriam impensáveis. Meu pai começou como porteiro de hotel e construiu um império. Mas o mais importante que ele construiu não foram prédios ou fortunas. Foi um legado de dignidade e respeito pelo trabalho, qualquer trabalho, desde que feito com integridade e excelência. Rosa ergueu sua taça em um brinde. A Fundação Antônio Mendes. E há um futuro onde o sucesso não é medido apenas pelo que conquistamos, mas pelo que construímos juntos e por quantas vidas conseguimos tocar positivamente no caminho. Centenas de taças se ergueram em resposta, refletindo as luzes suaves do terraço como pequenas estrelas terrenas. Quando a parte formal do evento terminou e as pessoas voltaram às suas conversas, Rosa afastou-se discretamente até um canto mais tranquilo do terraço. Dali podia observar a cidade que se estendia abaixo, a mesma cidade onde décadas atrás seu pai havia chegado com pouco mais que sonhos e determinação. Júlia encontrou-a ali alguns minutos depois, trazendo 2 xícaras de café. "Pensei que poderia querer isto", disse ela, oferecendo uma das xícaras. Noite longa. Rosa aceitou com um sorriso agradecido. Longa, mas boa. Elas ficaram em silêncio por um momento, contemplando o panorama urbano que se estendia à sua frente. "O que vem a seguir?", perguntou finalmente Júlia. "Depois de tudo o que conquistamos este ano, qual é o próximo horizonte?" Rosa tomou um gole de seu café, saboreando a pergunta tanto quanto a bebida. Expansão internacional, talvez. Há mercados emergentes interessantes na Ásia e na África. Ela fez uma pausa reflexiva. Mas mais importante que para onde vamos é como vamos, mantendo nossos valores, nossa integridade, nossa humanidade. Júlia assentiu, compreendendo a profundidade daquele compromisso.
Sabe o que descobri neste ano trabalhando com você? Perguntou ela, um sorriso iluminando seu rosto jovem. Que é possível ser bem-sucedido sem sacrificar a alma. Que é possível construir algo grandioso sem destruir outras pessoas no caminho. Rosa sorriu, reconhecendo nas palavras de Júlia o eco de suas próprias descobertas ao longo de sua jornada. A lição mais importante que aprendi de meu pai, disse Rosa suavemente, é que no final não são os prédios ou as contas bancárias ou os títulos que definem nosso legado. É a diferença que fazemos na vida das pessoas. Do outro lado do terraço, Marcos observava as duas mulheres conversando. Seu rosto, antes perpetuamente tenso com as preocupações do poder e do controle, agora refletia uma serenidade que poucos teriam reconhecido. Em seu bolso, carregava a carta que havia recebido naquela manhã. Um convite para palestrar em Harvard sobre ética empresarial e transformação organizacional. A ironia não lhe escapava e, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se genuinamente em paz consigo mesmo. A festa continuaria por horas. Pessoas de diferentes níveis hierárquicos e backgrounds sociais compartilhando histórias, risadas, sonhos. Uma microcosmo do mundo que Rosa e Júlia, e agora surpreendentemente também Marcos, esperavam ajudar a construir. Um mundo onde o sucesso não vinha à custa da dignidade humana, mas através dela. Quando Rosa finalmente deixou o terraço, na madrugada não foi em uma limusine com motorista, como muitos esperariam. Escolheu caminhar algumas quadras, sentindo o ar fresco da noite, observando a cidade que amava despertar para uma nova manhã. Em frente a um de seus hotéis, parou para observar uma camareira que chegava para o turno da manhã. A mulher, de meia-idade e passos cansados mas determinados, carregava uma pequena mochila e um brilho de dignidade em seu olhar. Rosa sorriu, reconhecendo naquela mulher anônima o reflexo de todos os valores pelos quais havia lutado. Você nunca sabe quem está limpando o chão, pensou, lembrando-se da frase que havia inspirado sua jornada de transformação. Pode ser quem vai te dar ou negar o próximo milhão. Ou, mais importante ainda, pode ser quem te ensina o verdadeiro valor das coisas que realmente importam. Com esse pensamento, Rosa continuou seu caminho, não como a poderosa empresária ou a camareira disfarçada, mas simplesmente como ela mesma, inteira, autêntica, em paz, com todas as partes de sua jornada. Horizonte, os primeiros raios de sol começavam a dourar os edifícios da cidade, prometendo não apenas um novo dia, mas um novo começo. Para Rosa, para o grupo Ferraz Mendes, e para todos aqueles cujas vidas haviam sido tocadas por uma revolução silenciosa que começara com um simples ato de humilhação e terminara com uma profunda lição de humildade. Uma lição que, no final, havia transformado não apenas negócios, mas pessoas. E isso, mais do que qualquer império financeiro, era o verdadeiro legado que perduraria. Your middle tower is being attacked. With vim and Radiant venom. has fortified its structures. Something I haven't played to my fullest potential. The enemy's top tower has fallen. Don't let it go to your giant, misshapen fantasy head. Oh yeah, I've been getting Vessel, but my Mirana got this thing. This is the first game I've played that I haven't gotten it. Also, thank you for the follow, Ivory. I don't know if I thanked you. Thank you, thank you, thank you. Run you down. Impair. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ah! I'm dying anyway, let me go! Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has No, we have fallen. stick! If you were saving your real strategy for a crisis. Vapor brand since Lost Mary. Dire structures have been fortified.
Chat, I thought you said Lesh was strong. What the fuck? As you say, This kid doing? venom pays. Wait, Your so how bottom does tower him? is under attack. How does it work? You put it on them and then you ult, or you ult and then you put it on them and then it spreads? I'm confused. A plague on our foes. Oh my god, that just scared me. I thought I was dead. I'm under attack. Violent bands. Holy shit! Holy shit! Your bottom tower Ulti is first, being then wait a bit, then put the debuff. Okay. Your top tower is under siege. Your top tower has fallen. You're allowed your bottom This game tower was is going under- good bottom tower at has first. fallen. Your middle tower is being attacked. Like we're not Venom flows again. playing as a team. Your middle tower is under Agitation. siege. We gotta play Pause 3. I played Pause 3 last stream As you and I doubled say. down and we were fucking killing it. And then I don't know what the fuck happened with Dota, but the server crashed and then it didn't count the game. And I was pissed. Impaled. Regeneration. My venom flows. Yes. I don't think so. Going. It's in my nature. With bits and venom. Barf. Throw everything. Touch of venom. Yes. Well watered. Going. My venom flows. The enemy's middle tower has been destroyed. As you say. Also, nice to meet another fellow Mackenzie. Your name's Mackenzie? Agitation. You can't run from the venomous one. With Vim and Venom. Oh my gosh. Dire's barrier has been. I don't ever. Well, growing up, there was like 3 Mackenzies. Where is it? Yeah. There's 3 Mackenzies in my class, including me. But in my adult years, I don't ever meet A touch of Mackenzies. venom. That's awesome. Let's go. Mackenzieception. Impaled. We just need 3 more, and then we can have an all Mackenzie 5-stack. Quick as venom. Yeah, they're coming, they're My coming. loyal ward. Ooh, Snap is invis. Like, do you want to play? No, I only play with Mackenzies. I'm so sorry. Violet Vance. Changing my name. And I feel like Mackenzie's always spelled differently too. In me. Yes. With Vim and Venom. Instead of a Patty named Mackenzie.
I mean, technically you're dating a Mackenzie, so. Techie's spot. Do you go by Mackenzie or do you go by any nicknames? Agitation. Quick as venom. Going. Run you down. Yes. Oh shit. Yes. Your bottom tower is being Ah! 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 Your bottom tower is under siege. We got this bitch. Yeah! Touch of venom. As you say. We only do with the name is a little bit of a rarity. Yes. I'm Ken's to my family. Watch this spot. Your middle tower is under attack. Violet Vance. A touch of Your venom. middle tower is being attacked. Kenzer. At my old job, they used to call me Mac Daddy. Plague our enemies. Going. My Dotobot's broken right now, but I'm Divine too. Yes. Dire has fortified its structures. Violet Vance. I can't believe I survived against the Wraith King. My loyal ward. Your top Wait, I mean, tower Wraith is King's being alone. attacked. Watch this spot. With vim and vim. Mushroom Claw. Nice. Or we're doing it now, boys! We're doing it now! As you say. Your You bottom can't tower is run under from the attack. venomous one. Your bottom tower is under siege. Agitation. Where is he going? Impaled. Quick, warn them all.